Olá, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A aula começou agora, nesse exato instante, 19h25. Estão conseguindo me ouvir? Respondam para mim na plataforma se estão conseguindo me ouvir, gente. Boa noite. Todos ok? Vou pedir a todos que estiveram online, gente, que forem da turma 006, que por favor lembre de tirar uma selfie de vocês assistindo a aula. Peça alguém para tirar foto de vocês, tá joia? Boa noite, Edna, Kennedy, Samuel. Tudo bem com vocês? Boa noite, gente. Deixa eu ver no Facebook se tem alguém online. Até agora ainda não. Ok. Vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar, né? Hoje, gente, é o último dia da nossa unidade curricular que trabalha sobre planejamento, né, estratégico. E embasando-se nisso e querendo trazer um conteúdo mais relevante para vocês, eu vou dar uma aula hoje específica sobre entrevistas de emprego online. São dicas essenciais para que vocês consigam sair bem nessas entrevistas, tá joia? Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou enviar o link desse vídeo para alguns contatos meus. Vão respondendo, gente, vão dando boa noite à medida que vocês forem chegando. Cirleide, boa noite, Elisângela, tudo bem com vocês? Deixa eu achar o vídeo aqui, para a gente começar com a quantidade relevante de pessoas, tá? O pessoal entrar, né? Aí, deixa eu compartilhar agora no WhatsApp. Aqui, ó. Lembrando, viu, gente? Todas essas aulas ficam todas gravadas, tanto na plataforma web quanto no Facebook, tá joia? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Aulas. Entrevista de empregos online. Compartilhando essas informações aí, por quê, gente? Para que haja uma adesão maior, né? E para a gente começar a aula com uma boa quantidade de pessoas online. Até agora, ó, Paulo Ricardo, Paulinho, boa noite, Paulinho, tudo bem? Elisângela, José Evangelista, boa noite, Lariane, tudo bem com vocês? Hoje, gente, essa aula eu deixei aberta, tá? No Facebook, então não fica só retida a nossa turma, não. Pode ser que algumas pessoas venham participar e podem fazer perguntas à vontade, que isso vai enriquecer a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu possa vir a convidar. Boa noite, gente. Podem entrar. O tema da aula de hoje, gente, é muito relevante, né? A gente vive nesse período de isolamento social uma nova realidade. Como a gente já tinha visto em aulas anteriores, essa realidade tende a mudar o mundo como nós conhecemos. Se, por exemplo, cursos EAD já correspondiam a cerca de 1/3 das aulas dos cursos, principalmente graduação e pós-graduação, isso tende a aumentar. Ainda que o curso técnico não seja tão relevante a EAD assim, não é? Porque a parte presencial é muito importante, principalmente em cursos técnicos. Por exemplo, nós estamos nessas aulas remotas, mas tem coisas que só o curso presencial pode proporcionar. Nos cursos de graduação, pós-graduação e outros mais, as aulas EAD vão se tornar cada vez mais comuns, mais relevantes.
E os processos seletivos também, isso vai acabar interferindo muito, gente. Por quê? Além de professor e palestrante do Senac, eu trabalho também como entrevistador. Em entrevistas de emprego, eu trabalho com recrutamento e seleção para várias empresas. Já fiz esse trabalho em Vale do Aço, em Uberlândia, em Blumenau. E para redução do custo desses processos, as entrevistas online serão cada vez mais comuns. Minha esposa, por exemplo, ela trabalha num banco chamado Asbank. Nesse banco onde ela trabalha, as entrevistas para tanto consultores, mas supervisores de vendas são todos online. Todo o processo seletivo praticamente online. A gente vai falar aqui especificamente sobre o vídeo currículo. Isso, numa outra oportunidade, a gente vai abordar quando eu for falar sobre currículo através de vídeo. São muito comuns já para qualquer cargo. E, com certeza, com essa mudança que está havendo no mundo devido ao isolamento social, a tecnologia vai ser cada vez mais utilizada por esses processos. Deixa eu dar uma olhada aqui se mais alguém chegou. Ei, Paulinho, grande Paulinho. Paulinho, gente, que está lá no Facebook, ele foi meu aluno no curso técnico de administração também. Aí seja muito bem-vindo, viu, Paulinho? Eu não vou lembrar o ano, viu, Paulinho? Que eu dei aula para você há muito tempo já, né? Deixa eu estender mais o convite para alguém aqui. Aqui, ó. Vou chamar também algumas pessoas que eu já tinha convidado com antecedência. Ok. Bacana, gente. Vamos lá. Então, dando continuidade à aula, é cada vez mais relevante, não é? E cada vez mais necessário que entendamos um bocado como que a gente deve agir para fazer, não só participar de entrevistas online, mas também se habituar a essas novas tecnologias que são cada vez mais comuns, ok? Baseando-se nisso, eu trouxe essa aula para vocês exclusiva para a turma do curso técnico de administração do Senac, da turma 006, mas eu estendi o convite hoje a qualquer pessoa que tenha meu acesso ao Facebook. Inclusive, eu não sei se tem alguém aqui presente ainda, a minha turma da parte da tarde do curso técnico que tem andamento, que é a turma 0054. Tá joia? Qualquer um de vocês, se tiver uma dúvida, gente, podem perguntar. Eventualmente eu dou uma olhada no chat e tiro dúvidas aqui com vocês, tá joia? Podem participar, podem perguntar, fiquem à vontade para participar no decorrer dessa aula. Combinado, gente? Boa noite, Vitor. Vitor acabou de chegar no Facebook. E podem convidar outras pessoas também, viu, gente? Eu mandei no grupo da turma 006 e turma 0054, e eu acabei de enviar um convite para vocês aí. Vocês podem estender esse convite para alguém que tem interesse nesse assunto, que é um assunto muito abrangente, não é verdade? Vamos começar então, para a gente não se estender demais. Primeiro ponto, entrevistas de emprego online. Essa é uma aula que eu vou dar hoje, né, voltada para os alunos do curso técnico em administração, mas enfim, para todos que estiverem interessados em entender sobre esse assunto. O primeiro ponto para a gente entender sobre isso é que a gente tem que ser estratégico no planejamento da entrevista. Aqui eu coloquei a SWOT aí, porque meus alunos sabem muito bem, a gente usou isso nessa unidade curricular, né? Uma das coisas que a gente aprende desde o início dos cursos técnicos, durante todas as minhas aulas, e até de aprendizagem, é entender as ferramentas de planejamento estratégico que são usadas na administração e levá-las para a vida. Aí eu dei o exemplo da SWOT, né? Que é a análise SWOT, onde nós analisamos nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Todos os pontos fortes e fracos que a gente tem, que são nossos, que dependem da gente, e também os pontos fortes e fracos, que estão fora do nosso contexto. Isso tudo tem que ser analisado até mesmo antes da entrevista, para a gente saber o que a gente tem a nosso favor, o que a gente tem que pode nos prejudicar, certo? E dentro desse preparo, a gente também
tem que aprender a pesquisar mais sobre a empresa. Vamos analisar o seguinte. Você foi chamado para fazer uma entrevista, por exemplo, para trabalhar na Uzi Minas, certo? O que você vai fazer? A primeira coisa é pesquisar pela empresa, tanto pela internet quanto com funcionários conhecidos. Procure saber mais sobre a empresa, investigue, aprofunde, por exemplo, seu conhecimento da história da empresa. Uma coisa bacana que a gente tem nos dias de hoje é que as empresas já se adaptaram ao meio virtual. Se não, né, depois dessa pandemia, eu tenho certeza que empresas que nem pensavam nisso vão passar a mudar agora a mentalidade, o mindset, vão começar a investir muito mais nisso. Ok? Então, pesquise, procure na empresa sobre a empresa, a história da empresa, verifique as cores que a empresa usa. Mais à frente a gente vai falar sobre vestuário, vestimenta, isso tem tudo a ver, tá? Pesquise também horários de trabalho que a empresa utiliza, os objetivos, valores dela, né? A gente aprende, por exemplo, no técnico de administração, qual é o planejamento estratégico da empresa. E isso passa pela missão, visão, os valores da empresa. Isso é um trunfo, gente, que a gente tem que ter em qualquer entrevista de emprego, seja uma entrevista presencial, mas também uma entrevista online. Vejam bem, gente, missão de uma empresa é como que ela trabalha todo dia para chegar onde que ela quer chegar, que é onde que é a visão, onde que a empresa quer chegar, o que ela quer atingir, qual que é o objetivo dela, né? E os valores que a empresa preza também. Todos esses itens podem ser muito úteis durante a entrevista, quando perguntarem para vocês. Outro ponto importantíssimo também durante a entrevista é aprender a pesquisar sobre a vaga disponibilizada. Do que se trata essa vaga? Essa vaga, ela é para... Boa noite, Marina. A Marina acabou de entrar no Facebook lá, gente. Pesquise sobre essa vaga. Do que se trata essa vaga? Essa vaga é de supervisor de vendas. Então, o que um supervisor de vendas faz? Vocês podem pesquisar isso tanto no mercado, mas também procurar pessoas que talvez trabalhem na empresa para você pesquisar. Eu recebi um vídeo para fazer uma entrevista online nas lojas americanas. Como uma loja maior, você pode até ir à loja, dar uma olhada, fazer um reconhecimento de campo, né? Analisar a empresa, verificar como é que o pessoal se porta, como que eles atendem. Em ter esse entendimento vai fazer uma grande diferença no momento da entrevista. Porque a maioria das pessoas, gente, infelizmente, já não faz esse trabalho. Ela não faz o dever de casa, ela não pesquisa. Isso é muito errado, muito complicado. Ok? Então, dentro desse planejamento estratégico ainda, tem alguns cuidados que a gente tem que ter antes de começar a entrevista. O primeiro deles tenha bom senso na alimentação. Numa entrevista presencial, eu costumo dizer muito que a gente tem que tomar muito cuidado com relação... Deixa eu ver se mais alguém chegou. Vitor entrou na plataforma, depois saiu, mas está certinho, Vitor. Aí você está no Facebook, né? Tranquilo, Vitor. Maravilha. Gente, quem for entrando no Facebook, vai dando ok, dando um alô aí, tá? Eu vou sabendo que vocês estão online. Continuando aqui, a alimentação, ela é importante no caso de uma entrevista presencial. Por quê? Porque através deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Ok, Marina, boa noite, Marina. Bacana, gente. Já tem uma boa quantidade de pessoas aqui já. Então, a alimentação é um ponto importantíssimo. Por quê? Na entrevista presencial, para você não chegar com vontade de ir ao banheiro, beber água demais e estar com mau hálito, não é? Agora, online, essa questão não tem importância. O que a gente tem que tomar cuidado na entrevista online é para você não comer demais e, por exemplo, ficar empazinado. O termo empazinado, que minha mãe usa muito, né? Quando você começa a soluçar, dar uns pequenos arrotinhos, sabe? Quando, por exemplo, você come alguma coisa que você sabe que te faz mal, dá muitos gases, então aquilo te dá um incômodo, não pode. Beber coisas demais, bebida alcoólica nem se fala, né, gente?
Mas mesmo em caso de entrevista online, às vezes a gente costuma despreocupar-se com certas coisas. E a alimentação é um ponto importantíssimo, sim. Porque na alimentação, a alimentação pode... O Círio acabou de entrar. Juca? O Juca está assistindo? Ah, é o Juca, o Jucão. Lá de BH, Jucão? Que bom, rapaz, te ver aqui. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Juca é um amigo meu de adolescência, lá do bairro Bela Vista, gente, que está aqui na aula online de hoje. Então, ó, alimentação é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é uma questão de bom senso também. Por quê, gente? Se você consumir algum produto que te faça mal durante a entrevista, isso vai transparecer. E a gente não pode deixar a peteca cair durante a entrevista. Outro ponto importante é a pontualidade. Olha só, gente, eu fiz questão hoje de marcar 19 horas, só que aconteceram uma série de eventos que não permitiram. A internet aqui de casa deu um erro e não funcionou, por isso que a gente começou um pouco mais tarde. Agora, se fosse uma entrevista de emprego, já estava fora. Porque numa entrevista de emprego, a pontualidade é essencial. Nós não podemos atrasar. Tem uma série de recursos, gente, para entrevista nos aplicativos, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre eles. Boa noite, Maxon. Acabou de entrar aqui também. Boa noite, meu amigo. Tem uma série de... Para quem está entrando agora, a gente não sabe, essa é uma aula do curso técnico de administração, que eu ministro tanto pela plataforma que a gente está usando, que o curso técnico de administração do Senac de Patinga, do Senac em Minas, né, adquiriu uma plataforma para que a gente continuasse as nossas aulas do curso técnico de forma remota, para não perder tempo no decorrer dessa pandemia. E eu ministro a aula tanto pela plataforma web, que é o Senac Blackboard, quanto também pelo Facebook ao vivo. E essa aula de hoje, devido ao tema ser um tema muito abrangente, eu decidi abrir essa aula para um público em geral. Então, estou transmitindo para todo o Facebook e estendo o convite, caso vocês queiram, pode convidar mais pessoas para assistir. A aula vai ficar gravada, vai ficar registrada, né, no Facebook, mas é um tema muito interessante que quanto mais pessoas procurarem, né, mais ela Aqui, ó, muitas pessoas estão me pedindo convite. Max, Abdúnia, ok. Coloquei mais pessoas para participarem também. Então, gente, pontualidade é uma coisa importantíssima. Nunca se atrase, estejam 10 minutos antes preparados lá. Chegar atrasado na entrevista online é queimação de filme. O entrevistador pode atrasar-se? Olha, é feio também para ele, né? Eu, como entrevistador, que eu já fiz entrevistas online, através de Skype, para algumas empresas que me contrataram, eu fazia questão de deixar tudo em cima, não deixar nada em cima da hora. Mas eu já vi muita gente que deixa isso a desejar. Começa a entrevista com atraso de 5, 10, 15 minutos. Isso aí passa uma imagem ruim para a empresa. A empresa também ela tem um jogo. E o entrevistado ele pode decidir se não entrar na empresa por causa da desorganização que a empresa apresenta, ok? E aí, gente, outro ponto também importantíssimo, a prudência de ter o currículo em mãos. Por que isso é importante? Vejam bem, durante a entrevista online, eles vão perguntar, claro, sobre suas experiências profissionais. É claro, por exemplo, você teve uma experiência ou duas, você sabe de cabeça, não é? Mas agora imagine uma situação em que você tem, como no meu caso, eu tenho mais de 23 experiências profissionais. Claro que eu não coloco todas no currículo, né? E sobre o currículo isso é uma outra história. Outro dia eu faço uma aula só sobre currículos e videocurrículos mais à frente. Mas no currículo, meu currículo tem mais de 20 experiências. Imagina será que eu vou conseguir decorar cada uma delas? Não. Eu posso ter o meu currículo de lado, como pode ser visto aqui na imagem ao lado, eu posso deixar meu currículo ao lado. Ou então, por exemplo, eu coloco meu celular no suporte e deixo o notebook com meu currículo aqui para eu conseguir falar sobre minhas experiências de forma tranquila. Claro que o currículo vai ser só um lembrete, gente. Não posso pegar o currículo e ler. Fala para mim sobre suas atividades na empresa tal. Isso eu tenho que saber já.
Posso chegar e ler como se fosse um robô, que ele está com o meu currículo lá. Ele quer que eu fale para a câmera, olhando para ele, e fale sobre minhas experiências. Mas o currículo pode ser um ponto interessante para você não esquecer de determinados assuntos. Não tem problema você colocar o currículo aqui, mesmo porque quando você estiver olhando para a câmera e colocar ele embaixo, ele não vai aparecer. Ó. Por exemplo, minha mão está aqui onde que o currículo está. Ela não está aparecendo aqui na câmera. Entendeu? Eu não posso, claro, colocar o currículo aqui na frente do meu rosto. Bacana? Então, ter um currículo em mãos durante uma entrevista de emprego também é prudente, é importantíssimo. E outra dica inicial antes da preparação, né? Na fase de preparação, estejamos descansados. Isso é imprescindível, gente. Numa entrevista de emprego presencial, você tem, por exemplo, entrevistas que são feitas de manhã. Imagina que você está desempregado, costumando acordar, às vezes 10, 9, 10 horas, marcou a entrevista para 7h30, 8 horas. Então você tem que tomar cuidado de dormir bem antes, tentar, se eles avisaram você com 1 semana ou 3 dias de antecedência, nos dias seguintes já comece a acordar mais cedo e tudo mais. E a mesma coisa vale também para entrevista online. Descanse bastante, se você está desacostumado a acordar cedo, no horário específico lá, tenha esse cuidado, tá? De dormir bem, porque ninguém merece, durante a entrevista, aparecer com olheira, com olhar cansado, começar a bocejar, espreguiçar durante a entrevista, isso passa uma impressão ruim. Ok, gente? Bacana? Ver se tem mais alguém que entrou. Maxo, o Juca está presente. Saudade, viu, Juca? O Maxson também. Ok, continuando, gente. Agora eu vou entrar numa parte muito importante do treinamento, que é dessa aula, que são as 10 dicas de ouro para você realmente se dar bem numa entrevista de emprego online. Quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou explicar aqui agora, gente, que isso é crucial para que vocês consigam se desenvolver bem. Tá joia? Essas dicas de ouro foi um compilado de informações que eu já tinha pela internet, mas também que eu usei na minha vida pessoal. Já ajudei minha esposa a passar entrevistas de emprego. Os últimos 3 empregos que ela teve que fazer entrevistas online. Eu também já tive que fazer entrevistas online, por exemplo, quando eu trabalhei na Sênior Minas e Sênior Sistemas, primeiro como gestor de atendimentos lá para BH, e depois, quando eu mudei para Blumenau, grande parte do processo foi online. Depois teve a parte presencial também. Então, toda essa bagagem, todo esse know-how, eu estou trazendo aqui para vocês, aliados também a conhecimentos que eu busquei na internet, por exemplo, sobre as dicas principais, do Skype, é o link que eu vou deixar também para os meus alunos, tá? É um link bacana sobre dicas como utilizar o Skype a favor, né? A seu favor na entrevista de emprego. E também dicas da Forbes, por exemplo, e do LinkedIn, que dão alguns toques para você se dar bem. E esses toques eu trago aqui compilados em 10 dicas de ouro para você se dar bem nas entrevistas online. A primeira dica é: instale o aplicativo que será usado na entrevista com antecedência e pesquise sobre o seu uso. Primeiro ponto, o aplicativo mais usado de todos eles, gente, o aplicativo mais usado é o Skype. O Skype, gente, é muito útil, é muito simples. Há muitos anos ele é usado, ele substituiu uma época o telefone aí, porque você podia fazer uma ligação telefônica, utilizar o Skype, na época que a internet ainda era ruim, né? E hoje, mais do que nunca, ele é muito utilizado ainda, porque ele tem uma série de recursos, inclusive de compartilhamento de imagens, de slides, que pode ser usado, planilhas e por aí vai. Só que ele não é o único, né, gente? Tem outros aplicativos que são muito usados também. Gente, podem me fazer pergunta pelo chat, inclusive pela web plataforma aí, tá? Se vocês quiserem se pronunciar, tirar alguma dúvida, levantar alguma questão, comentar alguma coisa, fiquem à vontade, viu? Só que além do Skype tem esses aqui, ó, que também são muito utilizados. Claro que além desses tem outros, né? Mas esses são os mais comuns, gente. O Google Hangouts Meeting, né? O Hangouts Meet, que é um aplicativo do Google. Tem o Zoom Meeting também. Por exemplo, nas aulas do Senac lá, tem muitos professores que estão usando a plataforma web e o Zoom, que você permite conversar com várias pessoas. Tem também o Teams da Microsoft,
Por exemplo, lá no Senac, nas reuniões que a gente, nas conferências e reuniões de trabalho, nós usamos sempre o Teams, porque o Senac tem uma parceria com a Microsoft, nesse caso, né? E até o WhatsApp. Eu já, por exemplo, eu tive que fazer uma entrevista pelo WhatsApp, quando o Skype, o entrevistado não tinha Skype, né? Deu um problema com relação ao Skype lá, e a gente foi e migrou para o WhatsApp. É uma ferramenta que não é a ideal, mas também pode ser utilizada. Ok? Então, o primeiro ponto, instale o aplicativo que será utilizado em entrevista, que eles sempre vão avisar, né? Vão te mandar um link, inclusive, desse aplicativo, para você baixar, para você deixar ele pronto. E instale, vê se está tudo certo e teste, gente. Teste o aplicativo. Essa é uma dica importantíssima. Não deixe para depois. Olha só. Outro ponto importante também. Verifique e teste sua conexão de internet. Ah, professor, mas eu não tenho uma internet tão boa assim. Minha internet é de dados e cai direto. Ok. Então, o que você pode fazer? Você pode entrar em contato. Você está precisando de emprego. Você está interessado naquela oportunidade. Então, a internet vai ser um investimento para você. No dia da entrevista, se, por exemplo, na sua casa a internet está ruim, não tem, procure saber se tem um tio, um primo, um parente, alguém que tem internet boa e que possa ceder um local específico para te ajudar a utilizar a internet numa boa. Converse com seu vizinho que tem uma banda larga, explique para ele, verifique que você pode te emprestar, Wi-Fi, não importa. Você tem que ter uma internet bacana, por causa da lei de Murphy, né, gente? Imagina no meio da entrevista, aquela entrevista dos seus sonhos, tudo caia e você acaba perdendo a oportunidade por causa de internet ruim. Muito ruim isso, né? E quando eu falo testar a conexão da internet, gente, é testar se o Wi-Fi está funcionando, mas não só o Wi-Fi. Você pode fazer como no meu caso aqui. Eu tenho Wi-Fi, mas eu arrumei um cabo e liguei o modem diretamente para o meu computador, para a internet ter uma conexão melhor. Ah, no seu quarto lá tem uma internet ruim? Então tente pegar outro quarto lá da sua casa para você organizar, para colocar, para fazer a sua entrevista. Lembre-se que qualquer detalhe faz a diferença. Se a internet começa a falhar no meio da entrevista, você vai ser prejudicado e o entrevistador não vai nem se importar se o problema é do seu provedor de internet. Aquilo ali vai deixar a impressão ruim. Ok? Outro item importantíssimo, terceira dica, deixe os equipamentos que você vai utilizar devidamente preparados. Olha só, gente, seja notebook, seja um celular, o acessório para colocar o celular, iluminação, tudo, deixe tudo de antemão preparado. Teste tudo antes. Você vai utilizar um notebook e não tem, às vezes, um cabo de energia para colocar, deixe a bateria dele 100%, porque a entrevista pode durar 30 minutos ou pode chegar uma hora e meia. Quanto maior o cargo, quanto maior hierarquicamente o cargo pelo qual você está fazendo a entrevista, o cargo que você está pleiteando, maior o tempo de entrevista. E pode ser que tenha entrevistas escalonadas. Há entrevistas, por exemplo, que são feitas pelo Teams, por exemplo, que tem 3 entrevistadores, os 3 ficam online na tela enquanto você vai falando sobre você e cada um pergunta. Então a entrevista pode se estender um pouco mais de tempo. Celular, então, às vezes você coloca no suporte um tempo para carregar, deixa o celular carregado. Ok? Não dê chance ao azar. Outra coisa também, se necessário, como eu disse, carregue-os com antecedência e faça uma limpeza geral, seja no celular ou no computador. Procure na internet, tem um monte de aplicativos aí que você consegue baixar, pelo Apple Store ou pelo Android, aplicativos de Android ou no computador mesmo. Apague cookies, stories, o histórico do computador, dê uma limpeza geral, que às vezes o computador, o celular está travando por causa de excesso. Dá uma limpeza antes, cuide do seu equipamento, deixe o equipamento 100% para não dar dor de cabeça na hora da entrevista. E outra coisa importante também, em caso de celular, invista em acessórios. O que quer dizer isso, gente? Investir em acessórios. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Até agora ninguém mais. Beleza. Isso aí. Então, olha só. Invista em acessórios. Que acessórios você pode comprar? Você pode, por exemplo, no celular aqui,
Você pode colocar um suporte para ele ficar bonitinho, enquadrado direitinho. Tem aqueles suportes para carro. Tem um que é um tripé, mas ele é muito frágil às vezes. Você compra isso tudo em lojas de R$1,99 ou lojas de acessórios para celular, não é? Até no mercado informal você acha muito disso aí, em camelódromos e por aí vai. Aquele suportezinho com tripé. Mas se aquele tripé, tem um tripézinho que eu já comprei que quebra à toa. Então tem um tripé com luminária, como que eu uso aqui para iluminar o ambiente. Tem aqueles para carro que você cola, que é muito interessante. Eu tenho um, eu esqueci de deixar aqui separado para mostrar para vocês. Vocês podem colocar ele na mesa para fazer o vídeo. Por quê, gente? Para ficar segurando o celular na hora da entrevista é complicado, porque você limita. Imagina, por exemplo, ó, você está segurando o celular para a entrevista aqui, ó, você limita o seu grau de abrangência. Você vai falar só com a mão? Não. Você tem que ficar, aí você fica todo torto. A imagem que aparece, por exemplo, imagina se eu estivesse falando, segurando a câmera com selfie, olha só a minha posição. Isso tudo limita a minha fala e quebra o enquadramento. Então, esses acessórios podem ser importantes também. E são acessórios sempre baratinhos, gente. Não é um acessório caro, não precisa de investir assim para você fazer entrevista. Porque entrevista você vai ter que fazer, mas você está desempregado, você está precisando de um emprego, você vai comprar equipamentos caríssimos? Não. Outro acessório, por exemplo, é a luminária, que eu vou mostrar mais à frente quando a gente falar sobre o ambiente, tá? Quarta dica. Pratique com antecedência simulações de entrevista com o aplicativo que será utilizado durante a entrevista. Gente, isso é importantíssimo, importantíssimo. Eu sempre falo com os meus alunos quando eu dou dicas sobre entrevistas de emprego presencial, né? Para praticar as entrevistas, deixar alguém filmando, né? Hoje, com a tecnologia que a gente tem à disposição, isso é tudo muito mais fácil. Você vai saber, ficou sabendo que vai ter uma entrevista por Skype? Chama a sua esposa, namorado, marido, esposa, irmão, pai, alguém, por exemplo, que já seja entendido do assunto, que já fez entrevistas online, para ficar do outro lado lá e marca um horário para eles acessarem. Você vai testar como é que entra no aplicativo. E se, por exemplo, o entrevistador te mandou o convite com antecedência, como é que eu entro nesse convite para entrar? Né? Aquele cuidado que se tem que ter para entrar no aplicativo e falar besteira, pensando que não está online e sai alguma besteira que você fala antes, poxa, não está funcionando, aí solta um palavrão e aí estava online. Você praticando com antecedência, você evita esses erros, ok? Inclusive, tudo pode ser gravado, tanto o Skype quanto o WhatsApp. Aqui no Brasil não é muito usado o FaceTime, né? Nos Estados Unidos usa muito. Tem Views, Hangouts Meet e vários outros, qualquer um, Zoom, tudo pode ser gravado, gente. Então, gravando-se a entrevista, a simulação que você fez, você pode assistir-la depois e verificar o que está certo, o que deu errado. Opa, o enquadramento não está legal, qual que é a distância que eu tenho que colocar, umas coisas que eu vou falar mais para frente, o fundo, o que eu coloco, como é que a roupa que eu visto não ficou legal, minha cara está brilhando muito, meu cabelo está desarrumado demais. Esses itens, esses detalhes aí, você pode analisar com antecedência, fazendo simulações de entrevista. Ok? Isso, gente, é importantíssimo, tá? Para vocês não se enganarem no decorrer da entrevista, para não perder pontos na hora. Outra dica de ouro, dica 5, dedique total atenção ao ambiente de fundo. Primeiro ponto, primeira dica sobre o ambiente de fundo. Evite ambientes bagunçados que denotem desorganização. Dá uma olhada nesse fundo aí da imagem que eu coloquei, gente. Olha só, o fundo. O fundo dessa imagem tem um rapaz lá, né, boa pinta, com... o vestimento a gente nem fala aqui nesse momento, mas olha atrás, a cama desarrumada e tudo mais. Se fosse uma entrevista de emprego, queimava o filme dele, né? E tem gente que se esquece de preocupar com o fundo. Coloca uma roupa bacana, um vestuário legal, arruma o cabelo, faz a barba bacana, a moça faz a maquiagem legal, tem todos os cuidados com relação ao visual e se esquece do fundo. E, gente, para entrevistas de emprego, o fundo é essencial. O fundo faz toda a diferença, toda mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes aí também. Ok? Então, cuido do fundo. Algumas dicas que eu dou com relação ao fundo, ó.
tente compor uma cena e invista no fundo branco. Como é que a gente compõe uma cena, gente? Uma cena de uma entrevista online. Você pode colocar um fundo claro, né? Nada de uma parede escura. Aqui na imagem a gente está vendo um fundo lá com uma planta, com, por exemplo, um fundo com a biblioteca não abarrotada de livros. Pode colocar um sofá no fundo, alguma coisa leve, nada de pessoas passando, claro. Nada de colocar uma janela que dá para ver as pessoas andando na rua, tem que ser um lugar fechado, né? Mas um ambiente descontraído, muito bem iluminado. Ok? Só que, professor, eu não tenho um vaso de flores legal, eu não sei como é que eu componho o fundo. Você pode simplesmente investir no fundo claro. Olha essa imagem aí, gente. Essa é a imagem de uma entrevista de emprego. Tá vendo o fundo? Eu coloquei um fundo claro aí para fazer a entrevista. É mais do que o suficiente, para dar uma entrevista de emprego bacana. Por quê? Eu não posso colocar nada que tire a atenção de mim. E o meu rosto, o meu corpo aqui, é isso que vai fazer a diferença na entrevista. É isso que está sendo observado. Se eu colocar um fundo bagunçado, um fundo escuro demais, aquilo ali vai tirar a atenção. E vai tirar o foco da entrevista e vai ser ruim para quem está assistindo também. Imagina, por exemplo, um fundo muito bonito, todo trabalhado, né? Mas quadriculado, xadrez. Aquilo ali vai ser ruim para quem está assistindo. Além da imagem ficar carregada, a pessoa vai ficar doida para acabar a entrevista logo. Isso é ruim. A imagem que você vai passar tem que ser o mais agradável possível, ok? Alguma dúvida, gente? Podem me perguntar aí, quem está online aí, tá? Podem me perguntar qualquer coisa que vocês quiserem aí sobre esses temas que eu estou falando. Tá joia? Outra ainda sobre o ambiente de fundo, atentes para iluminação. Gente, local iluminado é essencial. Não tem coisa pior do que conversar com alguém na escuridão, né? Vocês já conversaram com alguém que não dá para ver, parece que a pessoa está no meio do breu? Às vezes para ela está até normal, a iluminação está aquele ambiente agradável para ela, mas quando você fala com alguém pela internet, gente, um ambiente na penumbra agradável para você, na internet fica tudo um breu escuro, ainda mais se a sua câmera não tiver uma qualidade boa o suficiente. Hoje eu não estou usando a câmera do meu notebook, estou usando uma câmera da Logitech aqui, que tem uma qualidade 720p. Não é perfeito, não é Full HD, mas é uma qualidade bacana. Só que nem todo mundo tem condições de comprar uma câmera tão boa assim. No celular, as câmeras de celular hoje já vêm com uma qualidade excelente, né? Então é mais que o suficiente. Mas a câmera no celular, a câmera externa, geralmente a qualidade é ótima. A câmera interna, nem todo celular tem essa capacidade. Então, invista numa iluminação de ambiente mais adequada. Eu acho muito legal quando a entrevista é feita de dia, gente, que você utilize a iluminação ambiente. Claro, não colocando a janela de fundo, principalmente se for no primeiro andar, numa casa, onde que corre-se o risco de alguém passar pela janela, né? Lei de Murphy, né, gente? Não é o ideal. Mas, por exemplo, se você mora no segundo, terceiro andar e não tem... você pode colocar próximo à janela de forma que a iluminação do sol ajude a compor o seu cenário. Claro, teste antes para que a iluminação não te atrapalhe, né? Mas se você não tiver um ambiente tão iluminado assim, você pode utilizar. No meu caso, tem essa luminária aqui, ó, exatamente essa luminária que eu estou utilizando. Tá vendo? Ela está ligada ao meu notebook e consegue iluminar bem o meu ambiente. Além da luz acesa aqui do local onde que eu ministro a minha aula, eu tenho essa luminária que ajuda a iluminar o ambiente, meu rosto. Mas pode ser qualquer uma coisa baratinha, igual isso aqui, gente. Olha que legal. Essa luminária aqui é baratinha, tá vendo? Ó, eu posso usar ela para iluminar o meu rosto, por isso que é importante testar antes, né? E posso colocar numa posição que fique agradável para quem está assistindo e para mim também, né? Para me atrapalhar, para não ficar com o olho fechado o tempo todo. Bacana? Não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, um investimento absurdo que você tem que fazer, né? É uma coisa simples para passar uma imagem agradável para quem está te entrevistando. Isso que eu fiz aqui também é um ponto importante, tá, gente? Claro,
Por exemplo, você não sabe quanto tempo que a entrevista vai demorar. E às vezes, umedecer a sua corda vocal pode ser importante para que a sua entrevista dê uma boa impressão. Ok? Então, o que a gente faz? Deixa eu ajeitar um microfone aqui. Ok? É importante, gente, que vocês saibam utilizar a luminária de forma adequada. Tem sites da internet, boa noite, Edna, vou entrar aqui. Tem sites da internet que explicam como é que funciona, como é que você coloca isso, tá? Qual a forma adequada de você utilizar a iluminação a seu favor, mas é uma coisa muito simples, não precisa ser nada rebuscado, exagerado demais. Uma coisa que eu não coloquei aqui, vou falar mais à frente sobre isso. Vou falar agora não. Então atente-se para a iluminação, tem que ser a iluminação adequada. Item 6, muito importante isso, gente. Roupas adequadas para a entrevista. Imagine você indo para uma entrevista presencial. Você pode ir com qualquer roupa? Claro que não, né? Você vai utilizar uma roupa que seja muito mais adequada àquele ambiente de trabalho. Tem gente que não entende isso até hoje. Até hoje, quando eventualmente eu faço um trabalho de consultoria que envolve recrutamento e seleção, tem gente que chega com bermuda, com camisa regata, ou com mulheres chegam com um decote muito grande, com exagero, né? Exagero que eu vou citar aqui. A mesma coisa vale com a entrevista online, gente. É muito importante entender isso. Mas eu vou fazer em casa. Nada de usar pijama ou roupas casuais. Vista-se como se você fosse para entrevista de emprego. Aí entram alguns detalhes importantes, algumas dicas importantes. Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, criador do Facebook, não é? Ele costuma usar só a camiseta cinza, sem botão e uma calça jeans. Eu uso isso aí o tempo todo. Então quer dizer que quando o Facebook me entrevistar, eu vou de jeans e camiseta? Não. Eu vou vestido de forma formal. Há só raras exceções, como por exemplo a Chili Beans, que é uma empresa que preza mais pelo casualismo, roupas mais casuais, despojadas, né? Mas ainda assim eu tenho que tomar cuidado da forma que eu vou me vestir. Mas a vestimenta ideal para entrevista de emprego é a de praxe. E ela vale tanto para a entrevista presencial como para a entrevista online. Vou falar sobre elas mais adiante. Por exemplo, essa roupa que está na imagem aqui, está certo ou errado? É lógico que está errado, né? Por que está errado, gente? Ele está usando uma blusa, um moletom, enquanto conversa e utiliza a entrevista. É errado, gente. Não pode se utilizar uma roupa casual assim. Outras roupas erradas eu vou trazer aqui para vocês agora, para a gente aprender um pouquinho sobre isso. O que não se deve usar em entrevistas de emprego. Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Boa noite, Gustavo. Gustavo Batista acabou de entrar, gente, aqui no Facebook. Boa noite, Gustavo. Seja muito bem-vindo, viu? Outras roupas, gente, que não se pode utilizar. Roupas muito estampadas. Poxa, professor, por que não pode utilizar uma roupa estampada? É tão bonito, né? Por quê, gente? Pelo mesmo motivo que você não vai usar um fundo berrante lá atrás para não tirar a atenção desnecessariamente daquilo que importa. Que é o seu rosto, suas mãos, não é? Seu vestuário. Se você coloca uma roupa muito estampada, aquilo ali incomoda. Então tem que ser comedido. A roupa estampada é muito bonita, mas não é o ideal para entrevistas de emprego ou nem para uma live, por exemplo. Que tem muita gente utilizando, fazendo lives aí, né? Ou palestras online. Boa noite, João Vitor. Acabou de entrar aí, né? Pela plataforma. Boa noite, João Vitor. Então, gente, roupas estampadas não são interessantes para se usar numa live, de forma alguma, numa entrevista online. Roupas muito escuras também não. Acredite, gente, aquele pretinho básico que você usa em várias situações não é interessante utilizar. Boa noite, Johnny. Johnny é da minha turma, gente. O Gustavo é da turma do técnico, que já acabou, né, Gustavo? Turma 0015, o Johnny é da turma 54, 0054, da turma da tarde, que começou junto com a turma 06, no dia 9 de março. Seja muito bem-vindo, viu, Johnny?
Roupas escuras também não são interessantes de usar, gente. Por que não? Por mais que a roupa seja bonita, ela tira a atenção do rosto. A roupa não pode ser escura demais. Pode-se usar a roupa que eu estou usando, tá vendo? Tem um tom claro por baixo, uma roupa mais escura por cima. Aí sim. Mas uma roupa preta, azul escura, vermelha escura, não é legal. Ah, mas o uniforme da empresa da Uzi Minas é azul escuro. Na entrevista de emprego você não vai com a roupa azul escura, vai com a roupa de tom claro, ok? Gente, acabou de entrar aqui na turma minha supervisora. Boa noite, Thaís. Seja muito bem-vinda à nossa aula, viu? Então, continuando, outra dica também de ouro. Roupas com cores da concorrência. Gente, isso aí é uma dica muito importante mesmo. Vejam bem, a roupa que está aparecendo aqui do rapaz, aqui na imagem ao lado, é muito legal, né? A roupa social azul. Agora imagine que ele está fazendo entrevista para trabalhar no Clube Atlético Mineiro. Aí a roupa deixou de ser relevante. Ela perdeu todo o contexto, né? Por quê? Você vai fazer uma entrevista no Clube Atlético Mineiro com a roupa azul, mesmo que seja azul claro? Nunca, né, gente? Eu vou fazer uma entrevista, por exemplo, para trabalhar no Bretas. O Kennedy está aí presente, né, Kennedy? Eu vou fazer uma entrevista para trabalhar no Bretas. Vejam bem, eu vou com a roupa amarela, clara, ou amarela fluorescente, ou com tons de amarelo? Lógico não. Por quê? Porque o principal concorrente aqui no Vale do Aço do Bretas é o Coelho Diniz, cuja principal cor da logomarca, lá, o Kennedy colocou lá, amarelo não pode, isso mesmo. Amarelo não pode, gente. Obrigado, Gustavo. Então, amarelo não pode. A mesma coisa, eu vou fazer uma entrevista no Coelho Diniz, eu vou com a roupa de tom verde clarinho? Não pode. Então tem que tomar cuidado, por isso que eu tenho que conhecer bem a empresa na qual eu vou trabalhar. E também os concorrentes, né? Isso tudo está lá no planejamento estratégico, gente. Para quem faz o curso técnico aí comigo, sabe, não é? A gente estudou nessa unidade curricular análise SWOT. Ou seja, os pontos fortes e fracos, internos ou externos. Vou fazer uma entrevista, eu tenho que conhecer muito bem a empresa para quem eu vou fazer a entrevista, e os concorrentes também. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, ok? Ainda sobre vestuário, outra coisa que eu não posso também, tenho que tomar cuidado, são com as roupas sujas ou amarrotadas. Dá uma olhada no espelho, verifique se a roupa não está amarrotada, se não está com o botão abotoado da forma incorreta. Verifique também se a roupa não está suja. Por exemplo, às vezes você olha assim, está tudo beleza, mas na manga da sua camisa está uma marca de ketchup aqui, ó, no cantinho, né? Que queima o seu filme. Vejam bem, gente, entrevistadores, eles olham os mínimos detalhes, isso pode chamar atenção. Olha na imagem que está aqui ao lado, a roupa que está sendo usada, toda amarrotada, queima o filme, né? Passa uma impressão horrível. Então a gente não pode fazer isso de forma alguma. Outra coisa também são roupas e acessórios casuais, eu não posso usar isso em entrevista. Não importa, gente, se você está dentro de casa, não utilize roupas casuais e acessórios também. Bonés, chapeuzinhos, pode usar piercing, brinco, homens aí, pode. Gente, não tem nada contra, só que você tem que lembrar de um detalhe importante. Você está fazendo entrevista online, você não sabe quem que está do outro lado, né? Você não sabe quem está do outro lado da linha lá. Pode ser uma pessoa que seja muito conservadora e tem uma impressão ruim de quem usa piercing. Simplesmente porque na empresa dela, algumas pessoas que usavam piercing deixaram impressão ruim. Infelizmente, tem muitas pessoas preconceituosas gravaram isso. Piercing lembra uma pessoa que teve a imagem ruim aqui na empresa. Ele não vai declarar isso publicamente, você nunca vai ficar sabendo que isso aí tem um tom ruim para ele, certo? Porque isso aí é discriminação, não pode acontecer. Mas você vai dar chance ao azar? Se você usa piercing, dica que eu dou, tire seu piercing, tudo bonitinho, né? Se for um piercing simples, nariz escondido, minha irmã tem um piercing aqui, pode usar, mas se for alguma coisa que chama mais atenção, evite. Tá joia? Assim como cortes de cabelo muito chamativos, não é a hora adequada. Valorize aquilo que você importa, né? Aquela ali pode ser a oportunidade de ouro para você entrar na empresa que você tanto sonha.
Às vezes você está desempregado um tempinho, né? Isso é uma dica importante para você não perder essa oportunidade. Acessórios exagerados também, principalmente com mulheres, tá? Mas homens, vale para homens também. Olha nas imagens aí que eu coloquei, olha, brincos exagerados, colocar um casaco que chama muita atenção, uma gargantilha, cortes de cabelo também, muito, por mais que esteja na moda, que chamem a atenção de forma inadequada. Nada disso, gente. Tudo que tira atenção do seu rosto, do seu olhar e das suas mãos é ruim. Ok? Braceletes demais. Isso vale tanto para entrevista presencial, mas também para entrevista online. Imagina, por exemplo, que você fica, acho que quase ninguém vai lembrar disso, né? Senhorzinho Malta, aquele relógio gigantesco na mão, balançando toda hora que vai conversar, aquilo ali chama atenção. A pessoa, ao invés de olhar para você, olha para o seu relógio. Isso é ruim, gente, muito ruim. Ok? E maquiagem também é excesso equivocada. Isso vale para as mulheres, mas o homem também tem um detalhe. O homem não se maqueia muitas vezes, né? Mas ele pode chegar e tirar aquele brilho da testa, principalmente aqueles que têm a testa que vai mais em direção à nuca, como é o meu caso, né? Tem que lavar bem o rosto, evitar, né, que fique com o rosto muito brilhante. Homens, por exemplo, questão de barba, deixar a barba alinhada. Se sua barba é muito falha, é melhor fazer sem barba, passar a melhor impressão possível. Pelos no nariz, pelo na orelha, sobrancelha desgrenhada, tudo é ruim. Mas as mulheres, gente, tem a questão da maquiagem também. Usar ou não maquiagem. Uma dica que eu dou para todas as mulheres é o seguinte: entenda a maquiagem não como custo, mas como investimento. Saber se maquiar, gente, é importante para seu marketing pessoal. Quem tem aula comigo e me conhece sabe que eu falo muito sempre o seguinte: não importa a beleza. Beleza? Boa noite, Stephanie. Stephanie acabou de entrar. Tudo bem, Stephanie? Beleza, gente, é uma coisa mais superficial. O que importa é a aparência. E maquiagem é aparência. Olha essa imagem que está aqui ao lado, por exemplo. É de uma atriz, né? E às vezes tinha a imagem, mas com a iluminação a imagem ficou desse jeito aí. Gente, quem é da minha turma, eu vou pedir um favor, tá? Mas quem não for também, peço para alguém tirar foto de vocês assistindo a aula para mim, tá? Pode fazer um selfie, igual que eu vou fazer aqui agora, ou peça para alguém entrar e tirar uma foto de vocês assistindo a aula, tá? Isso é um pedido que foi feito pela minha supervisora e pela minha diretora. Aí tirei a foto com vocês aí. Para que a gente depois mande lá para o Senac Minas, da nossa aula online. Ok? Tire fotos aí para mim, fazendo um favor. Então, ó, maquiagem em excesso é ruim. Ok? Agora, alguns acertos que a gente tem que levar em consideração. O que a gente pode usar? Primeiro, roupas em tom pastel e com poucas estampas. Ó, essa roupa aí que está sendo utilizada ali, inclusive com fundo clarinho, tá vendo na imagem? É uma roupa que tem algumas estampas, não é? Mas é um tom pastel. O tom pastel, gente, é uma cor clara. Pode ser um azul claro, um amarelo claro, um verde claro, um branco, igual esse que eu estou usando aqui. Um tom pastel. É isso, ok? E se tiver estampa, o mínimo de estampa possível. Aquela estampa bem sutil, como pode ser visto na imagem. Sempre com cor clara. Roupas sociais também é muito interessante utilizar, gente. Ah, professor, mas eu estou fazendo uma entrevista para trabalhar na área operacional. Então você não precisa utilizar um terno, uma gravata, ou só um terno, mas você pode usar uma camisa social. Eu costumo dizer para os meus alunos que é sempre importante utilizar. Ó, minha mãe está online. Boa noite, mãe. Ela acabou de entrar, a dona Hélida está no Facebook aí. Boa noite, seja muito bem-vinda, viu, mãezinha? Matando as saudades, né, da pandemia aí. A gente está no isolamento social, então a gente está matando a saudade online. Então, gente, roupas sociais também são muito interessantes. O que é uma roupa social masculina, gente? Feminina. Uma blusinha de botão. Sempre com tom claro.
Pode ser com manga comprida ou com manga curta. Uma coisa importante para os homens, gente. Evite, usando uma manga comprida, evite dobrar de qualquer jeito. Pode dobrar? Pode, mas dobre da forma comedida aqui. Por quê? É muito feio quando você for conversar, mostrar aquela manga toda mastigada aqui do lado. Para as mulheres a mesma coisa. Pode usar um camisete? Pode também, né? Mesmo porque não vai aparecer a parte de baixo. Mas cuidado, viu, gente? Lembra da lei de Murphy? Imagine, por exemplo, se o entrevistador fala para você: que eu preciso que você mostre para mim um documento tal, você pode pegar para mim, a gente aguarda? Aí você, beleza. Aí você vestiu só daqui para cima e de baixo você está usando samba canção. Opa! Aí quando você levantar, olha só que pesadelo, ó. Aparece lá seu samba canção, um shortinho que você está usando, uma cueca, né? Vista-se por completo. Você não sabe quando vai aparecer a oportunidade, né, de você levantar-se, ou o celular às vezes cai, mostra uma coisa errada lá, que você está mal vestido. Isso é um erro muito grande. Vista-se adequadamente, de preferência vistas de corpo todo, coloca um sapato combinando, tudo bonitinho. Tá joia? Isso faz uma diferença gigantesca, viu, gente? De verdade. Outra dica, no caso das roupas, as mulheres, né, podem usar uma blusinha, como eu disse, sem decote, fechadinha. Pode ser uma blusinha com ombro curtinho ou mais longo, não tem problema. Não pode ser regata ou sem manga. Lá no Senac, por exemplo, a gente tem umas regras, né? Por exemplo, não pode se usar uma camisa sem manga. Isso é uma forma de ensinar para vocês que isso é totalmente errado. Eu vou fazer uma entrevista para trabalhar na Rock Point. Na Rock Point o pessoal usa regata, usa bermuda. Na entrevista não. Na entrevista vá vestido de forma social. E os homens também, né, gente? Voltando a lembrar, né? Não precisa de usar um terno, uma gravata. Agora, você vai fazer uma entrevista, por exemplo, um cargo, custa nada você colocar uma camisa social, um terninho. A gravata torna o negócio muito mais formal. Para cargos, por exemplo, de supervisão, se você pesquisou a empresa e a empresa usa roupas sociais de forma comum, então bota uma roupa social, invista em você. Homens e mulheres, homens, tem na sua casa umas camisas, pelo menos umas 2 ou 3 camisas sociais de tom claro, de botão. Pode ser de manga curta ou manga comprida. Eu acho que manga comprida é muito melhor, traz uma impressão melhor, tá? Isso faz a diferença. E pelo menos uma calça social. Pode usar jeans? Pode, mas jeans rasgado, nada disso. Jeans escuro, fechado, né? Bacana. Um sapato e cinto da mesma cor. Mas entrevista online que eu vou fazer a partir de agora. Lembra daquela dica, tá? Você pode ser que se levante, peça para alguém tirar uma foto de corpo inteiro para te mandar e você está lascado. Mulheres. Homem é mais fácil, né? Mas as mulheres também podem ter uma roupa versátil lá. Tenha umas 3 blusinhas. Pelo menos uma toda branquinha, né? E outras de tons diferentes. Pode ser 3 brancas, ou um azul clarinho, um amarelo clarinho, não importa. Por que é importante ter mais de uma, gente? Imagina que você chama a entrevista hoje, aí você vai para uma segunda etapa de entrevista amanhã e uma terceira. Você não pode usar a mesma roupa, não é? E aí, para as mulheres, uma calça social preta, por exemplo, um tom mais escuro é o suficiente. Um sapato não tão alto, né? Um sapato baixo, fechado. Isso é o suficiente para você estar preparado para a entrevista online, mas também presencial. Tá joia? Homem, gente, se vocês forem utilizar terno, gravata, procurem na internet, tem muitos vídeos aí que explicam sobre como utilizar a gravata, qual que é o tom exato, que tem a questão de marketing das cores, né? Qual a cor mais adequada para você utilizar. E lembrando sempre a questão do bom senso, né? Tem que usar cores que não sejam contra a imagem da empresa que você vai trabalhar. Aqui tem outra imagem, gente, que mostra alguns outros exemplos de roupas sociais que podem ser utilizadas. Ali tem um homem com a terno e gravata completo, tem outro utilizando uma camisa branca com terninho por cima. Não precisa do terno ou do blazer, tá? Pode usar sem. As mulheres com a blusinha branca, uma mulher com estampa leve também, não tem problema. Pode-se usar isso tranquilamente. Tá joia? Entrou até agora. Ângela também, gente, que bom. Tudo bem, bom, Ângela? Ângela Jacinto, gente.
Foi minha aluna, uma aluna da minha primeira turma no Senac. A primeira turma que eu dei foi em outubro, a partir de outubro de 2013. Foi lá no NAC, dar um curso de auxiliar administrativo. E a Ângela Jacinto foi minha aluna. Seja muito bem-vinda, viu, Ângela? E obrigado pelo elogio. Ela é excelente. Continuando aqui, ó. Dica 7. Evite distrações durante a entrevista. Isso, gente, é uma dica muito importante. Por quê? É a tal da lei de Murphy, né? Você vai dar entrevista e esquece que às vezes na simulação deu tudo certo, mas na hora da entrevista o cachorro late, o vizinho grita, o bebê chora do lado de fora, a porta se abre. Então, algumas dicas que eu tenho para vocês com relação a isso. Na escolha do local. Primeiro, escolha um local sem barulhos. Cuidado com portas e janelas. Por que isso, gente? Quando você vai escolher um ambiente, pode ser um quarto, uma copa, não é? Cuidado com o barulho ambiente. A aula de dia, por exemplo, costuma-se, quem mora em apartamento, ficar perto de outros apartamentos, que o cachorro late, que a vizinha grita. Ó, tem um cachorro latindo no fundo aqui, mas pode ser que vocês estejam ouvindo o cachorro. Talvez não, porque eu estou com o microfone de lapela e ele reduz, né, substancialmente o som. Mas, por exemplo, quem não tem uma oportunidade de comprar um microfone de lapela, um microfone profissional lá, vai usar o som do celular ou do notebook e ele vai captar tudo ao redor. Isso é importante entender. Cuidado também com portas barulhentas, tranque a porta. E outra coisa importante, gente, alinhe com quem você mora sobre a importância daquele momento. Seja família, colega de quarto, de apartamento, irmão, primo, tio, avô. Converse com as pessoas para tomar muito cuidado com relação a isso, tá? É um erro muito comum você estar fazendo entrevista e esquecer de avisar pai, mãe, sobre isso. E às vezes, exatamente naquele momento, chega o vizinho, aperta a campainha, que a campainha já dá para ouvir, né? E aí o vizinho entra falando alto, e sua mãe ou seu pai estão na sala e esquece de avisar, né? Você está naquele momento essencial lá fazendo entrevista de emprego para conseguir uma vaga. Lembrando que a entrevista às vezes demora muito, então peça para eles se conscientizarem disso, fazerem silêncio, né? E ajudarem você nessa entrevista. Nada de entrar, tranque a porta. Não tiver, às vezes não tem como trancar a porta, então nada de ficar passando perto, passando no corredor, que às vezes passa no corredor, faz um barulho. Às vezes, por exemplo, o homem está fazendo entrevista, a esposa vai chegar do trabalho lá, aí tem mania de chegar com salto alto, andando. Avisa com antecedência. Você mora sozinho com alguém, né? Quando a pessoa chegar, por exemplo, de algum local para vir almoçar, você está no meio da entrevista, avisa com ela com antecedência para ela tomar cuidado. Se preciso for, coloca um aviso lá na entrada, lá na porta, cuidado, estou em entrevista, faça silêncio, só para reforçar isso. Tá joia? Isso é importantíssimo, gente. Para a pessoa não te interromper. Que isso aí tira atenção. Imagina você está fazendo entrevista e de repente faz um barulho, você olha para o lado, e aí você perde o fio da meada, aquilo pode atrapalhar a sua entrevista. Ok? E cuidado com a lei de Murphy também. Quem me conhece sabe que eu uso muito a lei de Murphy como exemplo, né? O que é a lei de Murphy, gente? Murphy foi um sujeito que definiu uma série de leis que definem o acaso. Por exemplo, a lei de Murphy diz que o que tiver que acontecer de errado vai acontecer no pior momento possível, na pior hora possível. É a lei que determina que quando você está passando margarina no pão e se o pão cair, a probabilidade dele cair com o lado da manteiga e o margarina virado para baixo é muito maior. Então, você fez o teste, fez tudo, no dia da entrevista lá, vai chegar a sua avó, que é espalhafatosa, ai, cadê meu netinho? E aí, como é que você vai? E até ela perceber que você está fazendo a entrevista e ela te atrapalhou, já foi muito tempo. Já foi por água abaixo aquilo, né? O entrevistador não vai entender, minha avó estava com saudade, minha avó não entende isso. É responsabilidade sua manter um ambiente adequado. Mesma coisa com animal de estimação também, tá, gente? Não tem nada contra animal de estimação, mas eles podem atrapalhar muito o seu processo. Tem gente que acha bonitinho, gracinha, para um pouquinho. Gente, pega o cachorrinho, coloca no colo para fazer entrevista. Lembre-se, esse é um ambiente informal.
Nada de utilizar animais de estimação no decorrer da entrevista, nada de deixar ele do seu lado, latindo, o gato subir no colo, você passando a mão no bichinho enquanto faz a entrevista, isso é erradíssimo. Ok? Se tem um animal de estimação, combine com alguém que mora ao seu lado para manter ele em outro ambiente lá. Coloca uma comidinha, deixa ele atento, assistindo, fazendo alguma coisa, tranque ele num ambiente saudável, com água, com comidinha. Separa aquele momento para você, ok? Não deixa a Lei de Murphy intervir. Ah, meu bichinho nunca atrapalha. A Lei de Murphy vai fazer com que logo naquele dia ele comece a ficar bravo e lata até para a borboleta que passar na janela lá. Ok? Gente, podem me perguntar, tá? Se alguém entrar aí, fiquem à vontade. Até agora ninguém mais entrou. Ok, vamos continuar. Dica 8. Ajuste bem a câmera de seu aparelho. Olha, algumas dicas importantíssimas, gente. Primeira dica com relação à câmera, seja celular ou seja um computador, notebook, com webcam. Deixe sempre no formato paisagem, horizontal. O que é isso, gente? A câmera tem que estar deitada. Se você for fazer entrevista, o ideal é fazer assim, ó, deitado, deitadinho, não assim, ok? Tem gente que equivocadamente coloca de forma errada. Não pode se fazer isso. O certo é formato paisagem. Outra dica de ouro também, ó, cuidado com os enquadramentos. Gente, essa dica é muito importante mesmo. Olha só. Há muitas pessoas que na hora da entrevista, eles não testam. Pedro, obrigado, Pedro. Pedro Rodrigues acabou de entrar aí, obrigado pelo elogio, tá? Olha só, gente, vou falar sobre enquadramento aqui agora. Veja bem, imagina, por exemplo, que eu estou numa entrevista. Aí, o enquadramento correto é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Eu posso arredar um pouco para trás e durante a entrevista, bem centralizado, ó, aparece meu ombro e durante a minha fala eu posso me movimentar e usar as mãos, sem exagero. Não pode colocar a mão, fazer isso o tempo todo, não. Nada de colocar nada sobre o rosto. Mas eu posso conversar, né? E eventualmente utilizar minhas mãos. Agora, eu tenho certeza que vocês já conversaram online, né? Tem gente que fica assim, ó. E aí, tudo bem? Ah, meu nome é Elielson, tá vendo? Parece um carão. Ou apareço meio de lado assim na entrevista, não é? Ou, às vezes, apareço assim, ó. Desse jeito assim, ó. Por isso que é importante vocês testarem muito bem o enquadramento antes. Como é que você está na imagem? A posição da câmera está na posição que me enquadra de forma bacana, legal? Ah, eu posso fazer uma entrevista mais distante? Não é interessante fazer muito longe, gente. Por quê? Ó, dá impressão de distância. Então, o enquadramento ideal é esse aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Esse enquadramento é o enquadramento ideal. Você ocupa a maior parte da tela, mostrando o ombro, né? E aqui, ó, nesse enquadramento, você pode conversar. Eles mostram aqui da altura do peito e toda a cabeça e não corta nada. Não tem coisa pior. Uma vez eu fiz uma entrevista, eu tive que falar para o entrevistado, que estava conversando desse jeito aqui comigo. E aí, tudo bom? Sabe aquela tia que nunca utilizou o WhatsApp, que começa a conversar contigo ao vivo, fala desse jeito assim, ó. E aí, tudo bem? Nada disso. Outra dica boa que eu tenho para dar para vocês é com relação aos acessórios, tá? Fone de ouvido. Eu posso usar um fone de ouvido? Claro, é até interessante usar, não é? Você não perde uma coisa que a pessoa perguntar para você. Mas tente usar um fone de ouvido pequenininho, e se for usar um fone de ouvido comum, daqueles de fio, gente, cuidado. Tem gente que coloca fone de ouvido e fica aquele fio gigantesco aqui, ó, errado. Fone de ouvido, aquele que vem com celular, é para você passar por trás da orelha e inserir no seu ouvido. Sabiam disso? E aí ele não pode ficar fechadinho, não, ele tem que ficar aberto para trás. Então, a ideia do fone de ouvido, o ideal é que você coloque o fone de ouvido, insira no seu ouvido de forma adequada e ele passa aqui, ó, direitinho, ligado no celular ou na câmera. Se você tiver um Bluetooth, melhor ainda. Você coloca ele bonitinho, talvez um só, para não ficar chamando atenção demais, né? E toma cuidado com as cores. Ah, professor, eu não tenho, eu posso usar aquele auricular? Depende. Tem uns bem chamativos. Você pode, por exemplo, tem uma aluna minha, uma ex-aluna minha, que é Yasmin, ela está na turma do técnico de administração também.
só que ela está fazendo a turma na turma da Jéssica lá, né? Turma que começou no passado. E ela foi aprendiz, que ela gosta de fone de ouvido e usa uns bem chamativos. Aquela grandão, com aquela orelha, até felpudo aqui, nada disso. Não posso usar esse tipo de fone. Né? Tem gente que vai e usa aquele fone da academia bacana, meio marrom, com os detalhes de madeira. Não, nada disso. Se você não tem um fone de ouvido bacana aqui, mas que seja excelente, pode ser da melhor marca possível, não use, porque vai atrapalhar a sua imagem. O certo é um fone comedido, bonitinho, né? E usado da forma adequada. Mais uma vez, pesquisa na internet, que a internet vai te ajudar muito com relação a isso. Ok? Dica 9. Espere sempre a pessoa que faz a entrevista terminar de falar. Gente, olha só, essa dica também é uma dica importantíssima. Tem gente que não entende isso. Ângela disse aqui, ó, já compartilhei essas dicas maravilhosas. Olha aí, galera, maravilhadas. Isso aí, obrigado, Ângela. Eu já dei uma aula similar para a Ângela lá em 2013, gente, sobre entrevista pessoal, né? E de lá para cá aconteceu muita coisa, eu aprendi muitas outras coisas, viu, Ângela, que eu estou compartilhando aqui hoje. Gente, estejam à vontade também para entrar, perguntar, tá? A aula é online, né? Então tem essa oportunidade de vocês trabalharem e se permitirem também participar da aula que eu estou dando hoje. Então, olha só, espere sempre a pessoa que faz a entrevista terminar de falar. Por que é interessante essa dica, gente? Primeiro, quando a gente conversa online, às vezes tem um pequeno delay. O que é delay, gente? É um pequeno atraso de alguns segundos. Por exemplo, na plataforma estão vendo online o que eu estou fazendo ao mesmo tempo que eu estou compartilhando a tela do aplicativo que eu utilizo aqui chamado OBS. Mas no Facebook é transmitido direto do OBS. A informação chega no Facebook uns 5 segundos. 5 a 10 segundos de diferença. Então, quando você está utilizando o aplicativo, mesmo Skype, pode ter uma diferença. Então, a dica que eu dou é o seguinte: não interrompa a pessoa que está te entrevistando. Ela que tem que conduzir a entrevista. Então, deixa ela falar normalmente, né? E espera. Quando ela acabar de falar, conte até 3 e comece a falar. Essa é a dica que eu dou. Enquanto a pessoa está falando, você pode olhar normalmente com ela. E aí vem a dica de ouro também, que é a 10ª dica. Sempre olhe para a pessoa que faz a entrevista. Sempre olhe para a câmera na hora de falar. Gente, essa é uma dica fantástica que no começo eu não sabia disso, mas depois eu aprendi. O que eu quis dizer com isso, gente? Olha só. Eu vou colocar aqui na câmera geral para vocês me verem. Olha só. Imagina, eu estou conversando. Imagina que é a sua entrevista. E eu estou olhando, enquanto eu faço a entrevista, eu estou olhando para a pessoa que está me entrevistando. Só que quando eu estou falando, tá vendo? Parece que eu estou olhando para onde? Para baixo ou para o meio. E agora fez toda a diferença, né? Parece que eu estou olhando nos olhos. Estão vendo isso? Está vendo a diferença? Dica de ouro. Prestem muita atenção nisso. No celular, por exemplo, a câmera fica aqui de lado ainda, ó. A câmera fica aqui de lado. Vou colocar aqui uma câmera aqui, ó, para vocês verem. Aqui, ó. A câmera fica, ó, aqui de lado, né? A câmera fica aqui. Aqui, ó. A câmera fica aqui, certo? E você fica aqui. Aí você fica olhando para cá enquanto a pessoa está falando, mas a câmera está aqui. Então, às vezes você está dando entrevista no celular, com o celular deitadinho, né? No formato paisagem, e está olhando assim, ó, enquanto conversa com a pessoa. Por quê? Você está olhando para a imagem dela. Quer dizer que você tem que olhar o tempo todo para a câmera igual eu estou fazendo? Não. Quando a pessoa estiver falando, você pode olhar para a imagem dela, tá vendo? Igual eu estou falando aqui, ó. Estou olhando para a imagem. E quando for a sua vez de falar, olhe para a câmera. Imagina que dentro da câmera, dentro daquela lentezinha lá, ó, dentro da lentezinha que está aqui, está o entrevistador. Então, quando você conversar, fale olhando para a câmera. Isso aí é uma dica, chegando na parte final, que eu vou dar para você criar empatia. Olhe para o entrevistador olhando para a câmera. Isso, gente, faz toda a diferença. Ok? Bacana? Quando você faz a entrevista o tempo todo olhando para o lado, para baixo,
aquilo ali você perde uma coisa importantíssima para criar empatia, que é o espelhamento do olhar. Ok? E aí, gente, finalizando a parte, as 10 dicas, não é? A gente entra na parte da primeira impressão. E a primeira impressão, a gente sabe que a impressão é a que fica, não é? Então, a primeira impressão é o seguinte: vai começar a entrevista, seja simpático, cortês e cuide da sua postura. O que isso quer dizer? Cuide da sua postura. Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em observação, levar muito em conta. Sua postura durante a entrevista, ela vai fazer toda a diferença. Deixa eu voltar aqui. Gente, deixa eu ver quem está me chamando aqui no Facebook. Olá, Suzane, tudo bem? Suzane acabou de entrar aqui no Facebook, gente. Ok. Então, ó, uma coisa importante. Durante a entrevista, atente-se sempre para não passar uma impressão ruim. Seja simpático logo no começo, sorria, cumprimente, as palavras de ouro, né? Boa tarde, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, seja cortês, deixa aquele sorrisão logo de cara, isso faz toda a diferença, gente, no processo de entrevista. Tem gente que não entende isso e acaba queimando o filme logo de cara. Tem gente que não entende esse detalhe. E às vezes começa a entrevista já nervoso, né? E acaba queimando o filme e deixando a impressão péssima em todo o decorrer da entrevista por causa disso. Então, logo que a entrevista começar, seja simpático, seja cortês, cuide da sua postura, esteja numa postura adequada quando você estiver dando a entrevista. Cuidado com a imagem que você passa, né? Nada de, por exemplo, começar a entrevista olhando para o lado, conversando com alguém. Está na hora da entrevista? Espere, planeje aquele momento, deixa tudo preparado lá para você dar a entrevista da melhor forma possível. Joia? Ainda sobre entrevista, durante a entrevista, começou a entrevista, você começou a conversar, aí nas respostas seja o mais sucinto possível. Nada de enrolar demais a entrevista, gente. Ser sucinto é o quê? É ser comedido na resposta. Quando eu falei para vocês fazerem simulação, vocês têm que procurar quais são as perguntas mais comuns. Lá para mim, eu vou deixar uma relação das 12 perguntas mais comuns, gente, no meu Facebook, tá? Vou deixar depois essa informação. Lá na plataforma web, dentro do material de apoio da aula desse dia, eu vou deixar essa informação lá também. As respostas têm que ser sucintas. Por exemplo, se a pessoa perguntou, fale-me sobre você, você vai fazer um resumo simples de você, sem adentrar demais e se enrolar. Não é para você falar da sua infância difícil, das suas dificuldades no decorrer da vida. Fala quem que você é como pessoa, como profissional. É isso que a pessoa quer saber. É hora de você fazer sua imagem lá. Quando perguntar seus pontos fortes, de 3 a 5 pontos fortes, no máximo. De preferência que tenham a ver com a vaga, com a empresa, com a oportunidade e que sejam compatíveis com o que você pesquisou sobre a empresa lá. Principalmente visão, missão e valores, né? E quais são os seus pontos fracos? Pelo menos 2 pontos fracos, você tem que saber responder. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Objetivos a curto, médio e longo prazo? São perguntas que são comumente feitas e você tem que preparar-se com antecedência, gente. Nada de escrever uma cola para ler, gente. Isso é a coisa que você não pode decorar. Você tem que saber dizer de forma natural, olhando para a câmera. Ok? Se você for responder essas perguntas aí de forma antinatural, ou colocar no slide lá, ó, e ler, ó, meus pontos fortes são isso, isso, isso. Olha como é que aparece a sua imagem aqui. Fica ruim. Mesmo lendo também.
Isso é uma coisa que você tem que saber falar naturalmente, mas tem que ser sucinto e objetivo. Outra dica, crie empatia. E aí tem umas dicas bem bacanas com relação à empatia. Primeiro, o que é empatia, gente? É se colocar no lugar do outro, né? E vendedor utiliza essas técnicas que eu vou explicar rapidamente para vocês há muitos anos já. Que é utilizar a voz, o semblante, o olhar e as mãos. Primeiro, com relação à voz. Adapte a sua voz no quesito velocidade e altura à voz do entrevistado. Se a pessoa do outro lado fala muito alto, tem um tom muito alto, boa noite, tudo bem? Você tem a voz baixa, aumenta a altura da sua voz. Não é para você gritar, não, ok? Nem para imitar a voz da pessoa, mas isso aumenta. Se a pessoa do outro lado fala um pouco mais rápido, por exemplo, vou dar um exemplo. Olá, tudo bem? Meu nome é Leelson, estou fazendo entrevista agora com você, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você. Você não vai chegar e falar para ele, olá, meu nome é Leelson, eu sou administrador, professor. Não. Se você tem o costume de falar mais devagar, você vai adaptar a velocidade à velocidade da outra pessoa. Acelera um pouco mais a sua voz. Ok? De novo, gente, não é para imitar. É para você condicionar a sua voz à altura e à velocidade da voz do entrevistador, da entrevistadora, que a gente vê do outro lado. Ok? Com relação ao semblante, demonstre sempre um semblante formal, mas simpático. Nada de fazer entrevista com a cara fechada o tempo todo. Conte um pouco sobre você. Você fala, eu sou um profissional de anos de experiência, que já trabalhei com gestão, sempre com semblante cerrado. Não é legal. Assim como também não é legal ser cheio de sorrisos, né? Conversando, balançando a mão. Eu estou muito empolgado. Não. Seja comedido. Use o semblante a seu favor. Seja simpático, sorria, mas não é para sorrir o tempo todo. Nada de sorriso falso. Por isso que é importante você ensaiar bem, gravar seus ensaios, dar uma olhada nos seus vídeos. Tá? Outra coisa também que tem a ver com isso aí, cuidado com as pausas. Principalmente pausas que você, às vezes, dá aquele branco, aí você fala, Cuidado. Se você souber as respostas das perguntas de praxe, né, as 12 mais, que eu vou deixar depois para vocês aí, à disposição, com antecedência, ensaie possíveis respostas para elas, ciente de que eles podem fazer perguntas que você não estava preparado. Então você tem que se preparar para fazer perguntas diferentes. Então uma pergunta padrão aí, que não é nem uma pergunta de praxe, né? Não é uma pergunta de praxe, mas uma pergunta que muitas entrevistas já aconteceram. Inclusive eu já fiz perguntas para entrevistados como essa e já tive que responder também perguntas assim. Se fosse um animal, que animal você seria? Por quê? Aí você tem que estar preparado para conseguir responder. E quando eles fazem uma pergunta assim, gente, geralmente para cargos de entrevista, que exigem proatividade e jogo de cintura. Por exemplo, uma entrevista que trabalha na área de vendas, eles podem fazer uma pergunta dessa para ver como é que é o seu jogo de cintura, para conseguir responder. Outra pergunta. Quantas bolas de gude caberiam no avião? Pergunta complicada essa, né? Mas eles não vão fazer uma pergunta dessa para um cargo operacional. Vão fazer uma pergunta dessa para alguém que já está acostumado a lidar com tem poder de decisão rápido, exige poder decisório rápido, exige jogo de cintura, exige lidar com conflitos, gestão de conflitos, ou seja, cargos de gerência, supervisão. A ideia de fazer uma pergunta dessa não é que você responda de forma exata, é ver como você reage a essa situação. Eles vão analisar o seu semblante, a sua situação, se você não sabe o que responder, se você fica mais nervoso. Eles estão avaliando a sua reação. Por exemplo, se perguntasse uma resposta adequada para essa pergunta você usar um joguinho legal. Olha, num avião de pequeno porte, contando que cada asa caberia cerca de 20 mil bolinhas de gude, e no cockpit como um todo caberiam 70 mais 20. Mais 20 daria cerca de 110 mil bolas de gude. Bom, você acha que a pessoa tem a resposta certa? Ela não, quis ver só a sua versatilidade para responder. Outro ponto, olhar, de novo, gente, quando você não precisa olhar o tempo todo para a câmera, igual eu estou fazendo agora. Quando a pessoa estiver falando para você, olhe para ela, para o vídeo, para a imagem dela, mas quando for responder, responda sempre olhando para a câmera.
Isso causa uma ligação, ok? Entre o entrevistador e o entrevistado. Isso pode criar uma empatia. Quando você olha sorrindo, olha para a câmera, você passa a verdade. Isso que é interessante. Ah, você está vendo o currículo? Você pode olhar para o currículo, acabou a informação que você queria, olha para a câmera. Nos ensaios, habitue-se a fazer isso, olhando sempre para a câmera, não olhando para a imagem da pessoa. Isso vai fazer uma diferença gigantesca. Ok? E as mãos, gente, de novo, as mãos, utilize as mãos para conversar. Quando você estiver conversando durante a entrevista, não tem problema aparecer a mão. A mão, o ruim é você aparecer travado. Aqui, ó, o tempo todo da entrevista desse jeito, com um robô. Não, você pode olhar, pode sorrir, você pode colocar as mãos de forma que você consiga movimentar, explicar alguma coisa. Só que as mãos não podem ultrapassar a linha do queixo e nem a linha do ombro, tá vendo? É isso aqui, ó. Se, por exemplo, eu estou conversando e eu levanto a mão demais para conversar com o rosto, aí está errado. Mas eu vou utilizar as mãos para conversar. Numa entrevista pessoal, tem a questão até do espelhamento do movimento também. Se ele pega uma caneta e conversa, você também, de forma comedida, se ele encosta um pouco para conversar, você também do outro lado, espera um pouquinho, mas encosta um pouquinho durante a conversa. Isso a gente chama de espelhamento e cria uma empatia interessante. Na área de vendas, quem é um ótimo vendedor já tem isso nato. Mas a entrevista isso funciona muito bem. Por mais que a gente ache que é só para vendedor, não. A gente também está vendendo a nossa imagem como o candidato ideal para aquela vaga, não é verdade? Então, empatia é importantíssimo conquistar durante a entrevista. Outro ponto também, seja coerente, nunca minta. Gente, isso é uma dica essencial para quem vai fazer entrevista. Ah, mas a entrevista lá ele falou que precisa conhecer demais Excel. Aí você sabe bem mais ou menos Excel. E ele vai fazer essa pergunta: como é que é o seu conhecimento Excel? Não minta. Mentira tem perna curta. Você pode falar: olha, eu não tenho conhecimento avançadíssimo não, mas meu conhecimento é básico, é intermediário, e eu já estou me preparando para fazer um curso e eu aprendo muito rápido. É melhor você falar a verdade do que mentir. Já tive vários casos, cases, de pessoas que eu fui entrevistar que disseram que eram ótimos Excel e tinha teste físico online para mostrar, para enviar. Minha esposa, por exemplo, ela já teve uma entrevista de emprego para entrar na empresa atual, ela tinha que enviar uma planilha e montar uma planilha e utilizar ela para compartilhar na hora que ela estava fazendo entrevista de emprego. Imagina, por exemplo, se você fala que tem conhecimento avançado em Excel, alguém vai me ajuda. E aí você tem que mudar a planilha naquele exato instante. Eu já vi casos assim, viu, gente? Pede para você mandar uma planilha, você pede para alguém montar a planilha bonitinho, para você mandar lá, aí a pessoa fala aqui, eu quero que você pegue essa planilha e atualize isso, isso e isso. E você fica de mãos atadas, você não tem nem ideia como é que mexer. Nunca minta, seja coerente. Se você não tem experiência em alguma coisa, por mais que para ele seja relevante, não fale que tem. Isso vai cair. Inclusive, gente, tem especialistas, psicólogos e coaches que conseguem perceber se você está mentindo. É claro que tem muita ilusão, muita viagem nisso, né? Mas boa noite, Diogo. Diogo Silva acabou de entrar. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, meu caro, pelo elogio. Acabou de entrar no Facebook lá. Então, gente, não minta. Mentir em entrevista, também online, é um erro grave. Pra vocês terem ideia, vocês já viram, tem uma série chamada Light to Me, com 2 temporadas, que é interessante, que mostra isso, sabe? Tem traços do rosto que indicam se você está falando a verdade ou mentira. E como se trata de uma entrevista online, a entrevista pode estar sendo gravada. Sendo gravada, na hora lá, eles podem levar para o especialista e verificar se você mentiu quando você falou determinada coisa. E o corpo, gente, ele fala de verdade, o corpo mente, o corpo te entrega. Se, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, eu já fiz alguns cursos de coaching, né? Por exemplo, quando eu estou falando sobre alguma coisa que eu busco na memória, alguma coisa que eu lembre, eu tento buscar no meu cérebro alguma imagem, geralmente pode ser para o esquerdo ou direito, depende muito da pessoa, mas geralmente eu olho para cá, para buscar informação. Por exemplo, alguém me faz a pergunta: ô Elielson, como é que foi seu trabalho lá na Motos?
como na gerência administrativa e financeira lá. Aí quando eu vou responder, eu puxo o olhar e quando eu olho assim para o lado, tá vendo? Meu olhar, eu estou puxando informação. Ah, eu trabalhei com isso e isso. Eu estou puxando informação da minha memória. Quando eu invento, eu tento criar alguma coisa, sem querer eu olho para o outro lado. Especialista em entrevista, ele vai saber disso. Você vai entregar que você está mentindo. Se, por exemplo, é feita uma pergunta com relação a uma experiência que você teve na empresa, e quando ele perguntar para você, você teve uma experiência ruim na empresa, a tendência nossa é olhar um pouco para baixo. Aqui é o visual, auditivo e sinestésico. Quando você tenta buscar alguma informação, você tende a olhar para baixo. Ele vai saber que algo de ruim aconteceu na empresa. Eu não vou explicar esses detalhes agora para você. O que eu quero dizer para você com isso é: não minta em entrevista, principalmente online. Presencial também, mas online mais ainda. Porque eles vão perceber que você está mentindo. Quando você mente, muitas vezes você não consegue olhar direto para a câmera, ou você começa a ficar um pouco nervoso. Tente falar a verdade. Você pode omitir alguma informação? Claro. Você não precisa falar, por exemplo, um emprego que você teve no passado, a pessoa era totalmente antiética e você foi vítima de assédio sexual ou assédio moral. Né? Você não vai falar mal da empresa passada, mas você vai omitir aquela informação. Agora, se mentir, jamais. Outra dica ainda: exalte seus sucessos, mas sem exageros. O que é isso, gente? Sempre passe durante a entrevista: boa noite, Dadá lá de Cruzeirense, abençoado por Deus, né, Dadá? Lá de Cava Grande, está online aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda, tá? A aula que eu estou dando agora sobre entrevista de emprego online. Então, gente, seja coerente, não minta em entrevista de emprego. E exalte seu sucesso sem exageros. O que quer dizer isso? É quando você falar sobre suas experiências, sempre fale o que você agregou, o que você conseguiu, como que a experiência foi boa para você. Uma dica de ouro é quando você falar de cada experiência, finalize ela com um ponto positivo. Ah, nessa empresa eu trabalhei, foi uma empresa muito boa, porque eu aprendi isso, isso e isso. Na outra experiência, por exemplo, você perguntar sobre todas as suas experiências, vai engrenando as outras de forma legal, com um tom de voz ameno, né? Sem ser um tom de voz robótico, parecendo que você decorou as coisas, mas sempre exalte aquilo de bom que teve lá, sem exagerar. Nunca deixe entender que você é uma pessoa sem defeitos nenhum, prepotente, que acertou em todos os lugares que você fez. Você não vai falar as cagadas que você pode ter feito, né? Que a nossa vida é feita de erros e acertos. Mas você vai exaltar aquilo de bom que você teve nas empresas. E aí a gente chega na última impressão, gente. A dica de ouro dessa última impressão, primeira é: agradeça pela oportunidade, espere que desliguem a transmissão. Olha só, gente. Quando você estiver chegando à parte final, quem que vai indicar que está chegando à parte final é o entrevistador, sempre. Então, deixe ele terminar, agradecer, e quando ele agradecer, agradeça a oportunidade. Seja simpático, fale. Por mais que você ache que a sua entrevista não tenha sido lá essas coisas, você fez a entrevista e não foi tão legal quanto você imaginava, tenha um bom senso de agradecer pela oportunidade. Chega, conversa e fala: olha, agradeço muito pela oportunidade que me foi dada, eu queria agradecer por poder fazer parte desse processo seletivo, foi uma experiência gratificante e espero poder fazer parte dessa empresa, espero seguir adiante. Mostre o otimismo, mostre que você está muito grato, né? Sem exageros, claro, e agradeça sempre, agradeça de verdade, sinceramente, não só com palavras, mas com o olhar, com o seu sorriso, com o seu semblante, ok? E detalhe, deixe eles desligarem a transmissão. Se vocês falarem: agora a gente está encerrando, obrigado, você fala: agradeço, eu que agradeço e tal, tal. Sorria, espere eles desligarem, ok? E o tempo todo espere, só olhando para a câmera e sorrindo. Quando eles desligarem, você confira se eles desligaram mesmo, olhando para a câmera. Desligou? Bacana, você pode sair do seu lugar. Já vi entrevistas, já participei de entrevistas em que o entrevistado, eu acabei tal, e ele foi e já saiu, já começou a... Não façam isso. Espere acabar a transmissão.
Porque a primeira impressão é que fica, mas a última impressão também marca. A última impressão tem que ser excelente, gente. Não pode queimar o seu filme logo no finalzinho, aos 45 do segundo tempo. Outra dica importante, depois dessa entrevista, o que a gente tem que tomar cuidado? Posso entrar em contato, ligar para saber o resultado? Não. Você vai esperar eles entrarem em contato. Infelizmente, né, gente, algumas empresas, elas não entram em contato conosco, elas falam, até sexta-feira eu vou entrar em contato com você, e não entram. Tem uns que agem de forma antiética e só entram em contato com quem passou na entrevista e deixa os outros a Deus dará, né? Infelizmente isso vai acontecer, não importa. Fique na sua e aguarde. E quando eles entrarem em contato, seja grato, mostre interesse, mesmo que eles cheguem e falem para você, olha, infelizmente, gostamos muito da sua entrevista e tal, mas infelizmente você não passou para a próxima etapa, seja grato. Chega e fala para a pessoa, olha, eu agradeço, não, foi muito boa a experiência, eu espero poder fazer parte de outro processo e foi muito gratificante participar desse processo, que a empresa com quem eu sempre quis trabalhar, blá, 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 blá. Mostre gratidão, só por pertencer, por eles darem retorno. Já teve casos em que eu dei entrevista, quando eu dei o retorno, a pessoa, uma delas foi totalmente arrogante, falar, por que você me ligou? Não, tá bom, obrigado. Desligou na minha cara. A pessoa que passou, ela me falou que não podia dar continuidade, que surgiu outra vaga, aí eu tive que chamar as outras duas pessoas que foram entrevistadas. Uma delas era essa pessoa arrogante, que no final demonstrou arrogância sem limite, eu desliguei o telefone na minha cara. A outra, mesmo quando eu dei o resultado negativo, ela agradeceu por participar. Eu chamei ela. Então lembre-se que as oportunidades continuam mesmo que depois que o resultado não foi positivo para você. Você pode ser chamado, você pode deixar uma impressão tão boa que a pessoa fala, para essa vaga eu não pude colocar ela não, mas surgindo outra vaga eu chamo. Lembre-se desses detalhes, viu, gente? E aguarde pacientemente até chegar. Outro ponto importante, tente gravar a entrevista. Aprenda sobre o aplicativo em que você vai fazer o acesso e grave essa entrevista. Você gravando a entrevista, você vai ter a oportunidade de dar uma olhada e verificar quais são os pontos fortes da entrevista, onde você errou, onde você acertou, o que você podia ter feito para melhorar essa entrevista, outros pontos que você tem que aprimorar. Por quê, gente? Isso vai acontecer outras vezes. As entrevistas online são uma nova tendência do mercado que só tende a aumentar. Eu sempre gosto de compartilhar alguns filmes com meus alunos para aprendizado, né? E tem um filme muito bacana que chama Amor em Escalas, apesar desse nome brega brasileiro aqui, né? Dessa tradução horrível. No filme mostra, inclusive, processo de demissão feito de forma online. Pode parecer uma coisa muito impessoal, mas a tendência é essa. Eu dei uma palestra no início de abril, inclusive está no meu canal do YouTube lá, tá? Pode procurar Elielson Ribeiro lá no meu canal do YouTube. Tem uma entrevista que eu dei sobre liderança e outra sobre indústria 4.0, que elas falam exatamente sobre isso. A tecnologia é a tendência do mercado, e depois desse isolamento social, em virtude da pandemia do coronavírus, do Covid-19, não é? Isso vai deslanchar. Então a gente tem que se acostumar com as tecnologias. Bacana? Para encerrar, gente, eu quero perguntar primeiro aqui para vocês, alguém tem alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida sobre entrevistas online, alguma coisa que queira esclarecer? Quem tiver online no Facebook aí, pode dar um alô. Quem estiver no Facebook, gente, dá uma curtida, compartilha o vídeo, tá? Curta, aperta o coraçãozinho, que isso acaba chamando mais pessoas para assistir a live que eu estou fazendo, viu? E quem estiver aí na plataforma também pode fazer pergunta aí pelo chat. Vocês têm alguma dúvida, gente? Sobre tudo que eu coloquei aqui, tudo que eu expus? Lembrando que toda essa aula, essa palestra vai ficar disponível no Facebook, tá? Eu verei a oportunidade também de talvez compartilhar isso no YouTube depois. Eu posso gravar e salvar a aula lá para colocar no YouTube, tá joia? E aí vocês podem me dar um toque aí. Vocês têm alguma dúvida sobre isso que eu falei? Quem está online ainda? Não? Tá tranquilo?
Podem comentar aí, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre entrevistas de emprego online? Tem alguma coisa, por exemplo, que eu abordei, que vocês ainda têm alguma dificuldade ou necessidade de entender como é que funciona? Gente, eu vou deixar tanto no meu perfil do Facebook, vou ver se eu deixo no LinkedIn também, mas também na plataforma web do Senac, onde que material de apoio para aula, né? Um link bacana com dicas do próprio Skype, tá? Sobre entrevista de emprego, como utilizar a plataforma a seu favor. Vocês sabiam, por exemplo, que o Skype tem como até colocar o pano de fundo esmaecido? Sabiam disso? Filho, faz favor para mim. Mas minha mãe chegou, vou tirar foto. Minha mãe chegou. Só para encerrar, gente, deixa eu ver se mais alguém entrou. Ninguém tem pergunta, gente? Stephanie, Kennedy, ó, Edna, João Vitor, Kennedy, Stephanie, algum de vocês tem alguma dúvida? Estou vendo que algumas pessoas estão compartilhando o vídeo do Facebook. Dadá, Elisângela está mandando uma dúvida aqui para mim. Ó. Ela mandou o link. Obrigado, Elisângela. Pedro Rodrigues, Ângela, Johnny, Gustavo. Gente, quem estiver online, alguém tem alguma dúvida, pode me perguntar aí. Quem está no chat da plataforma web, tem alguma dúvida sobre aquilo que eu falei? Ok, parece que não, né? Então, a gente está encerrando aqui. Eu vou deixar para encerrar uma frase de Machado de Assis, gente. Vou deixar com vocês uma frase de Machado de Assis. Que diz o seguinte: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, e há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Por que eu deixei essa frase para vocês? Para mostrar que, independente das circunstâncias, gente, a gente tem que ver o lado positivo da vida. A gente está num problema sério com essa pandemia, muitos estão perdendo empregos, perdendo oportunidades, tem empresas que podem vir a fechar, né? Tem algumas empresas que estão falindo. Aqui na região do Vale do Aço, por exemplo, teve o Caverna, que é uma academia de crossfit, que infelizmente fechou as portas. Recebi a notícia hoje que o Don The Place está fechando as portas aí em virtude da situação. Então a gente está vivendo um período complicado. Só que tem gente que só enxerga o lado ruim. Ou seja, são as pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Então seja aquelas pessoas que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Veja um lado bom da vida. Esse é o momento perfeito para a gente se adaptar, para a gente aprender a lidar com as diferenças, para a gente aprender novos caminhos, novas tecnologias, aprender a se afeiçoar com cursos online, para a gente aprender a utilizar a tecnologia a nosso favor, para a gente fazer cursos online, tem vários cursos disponíveis aí, não é? E para a gente se reinventar. Não tem hora melhor para a gente crer em Deus e ter força, foco e fé. Na verdade, é isso que faz a diferença, não é mesmo? Então, gente, ó, ninguém esboçou nenhuma dúvida, está todo mundo entenderam bem do que eu acabei de te explicar, imagino, né? Espero que eu tenha contribuído muito para esse período novo das nossas vidas, né? Pode ter certeza, vão surgir muitas entrevistas de emprego daí em diante. Ok? E aqui eu vou encerrar a nossa aula de hoje. Para a minha turma do técnico em administração que está assistindo, gente, hoje encerro a unidade curricular 1 e amanhã nós entraremos numa aula voltada para o projeto integrador. Aí eu vou explicar no grupo de WhatsApp como é que vocês acessam essa aula, tá? Onde que a gente vai abordar um pouquinho sobre o que é o projeto integrador e como que a gente faz essa aula. E na semana que vem a gente começa uma nova unidade curricular. Aos que estão no Facebook, que não são da minha turma, muito obrigado pela participação de vocês. Aos meus alunos também, muito obrigado pela participação.
A todos que estão assistindo essa live gravada, né, depois da aula ter finalizado, obrigado por vocês estarem assistindo. Peço a todos que curtam, comentem, que assim que eu assistir a aula gravada já, que eu vir os comentários, eu vou fazer o possível para respondê-los, tirar as dúvidas necessárias. Mas eu peço também que se inscrevam no meu canal, compartilhem, curtam, né? E levem essa mensagem aí de conhecimento, porque conhecimento é poder. Levem para outras pessoas que estão precisando nesse exato momento desse ponto de esperança, ok, turma? Bem, gente, eu vou finalizando a minha aula agora e peço a todos que se cuidem. A gente em breve tá mudando, né? Graças a Deus, algumas cidades aí já estão abrindo a oportunidade de abrir, finalizar essa quarentena de forma comedida, mas continue se cuidando, principalmente quem for do grupo de risco aí. Tá joia? Se cuidem, cuidem das suas vidas, das suas famílias, dos seus entes queridos. Aproveite esse tempo também para cuidar do seu espírito, mente, corpo e emoções. Trabalhe a sua inteligência emocional e sejam fortes. Força, foco e fé. Uma ótima noite a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula, gente. Até a próxima aula ou palestra.